Vamos para a parte 2 da orientação da atividade. Essas questões, elas vão abordar agora tanto perímetro quanto área. Então, vamos revisar o que é perímetro. Perímetro é a soma das medidas dos lados. Então, eu vou somar essa medida com essa e essa. Então, eu vou ter o perímetro, a soma das medidas dos lados de uma figura plana. O perímetro, ele está direcionado ao contorno. E a gente utiliza o perímetro quando a gente vai fazer o muro de um terreno, o cercado, certo? Então, aquilo que vai ficar no seu entorno, no contorno, ok? Então, vamos para a questão 3. Na questão 3 da página 119, diz o seguinte: a professora Márcia pediu aos alunos que fizessem desenhos de diferentes retângulos em uma malha quadriculada. Marcelo fez os 2 retângulos mostrados a seguir. Vamos aqui? Então, nós temos aqui, ó, os 2 retângulos desenhados por Marcelo, o retângulo azul e o retângulo amarelo. O que a letra A está pedindo? Considerando o lado L do quadradinho da malha como unidade de medida de comprimento, responda. Qual é o perímetro, ó, gente? Perímetro do retângulo azul. Foi o que eu disse a vocês. A gente viu aqui que ele quer que a gente considere o lado, né? Se ele quer que a gente considere o lado, então vamos lá. Podemos, não é a soma dos lados, não é o contorno, o entorno, então a gente pode contar assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, certo? Então, o meu perímetro vai ser 22. Ou eu posso também, não é a soma, aqui eu tenho quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se aqui eu tenho 6, aqui eu também vou ter 6. 1, 2, 3, 4, 5. Se aqui eu tenho 5, aqui eu também vou ter 5. Se o perímetro é a soma dos lados, então eu tenho que fazer 6 mais 6 mais 5 mais 5, gente. Então, eu vou ter o perímetro, o contorno, a soma dos lados do retângulo azul. Qual é o perímetro do retângulo amarelo? Aí você vai fazer a mesma coisa. Perímetro, P maiúsculo, é igual à soma dos lados. Você vai ver quanto tem aqui, que vai ser igual a esse. Quanto tem aqui, que vai ser igual a esse. Ó, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se aqui é 7, aqui também vai ser 7. E o resto você resolve, senão vai ficar muito fácil. Letra B. Usando o quadradinho da malha como unidade de medida de área, certo? Responda qual é a área. Agora ele quer a área. E nós vimos que a área é a superfície. É o que vocês chamam de parte interna. É toda a superfície, né? Tudo que está aqui dentro. Então, qual é a área do retângulo azul e qual é a área do retângulo amarelo? Como é que a gente pode fazer? Nós vimos que a área é igual a base vezes a altura. Lembrou? Quem é a base? A base aqui é 6, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 6. Então, minha base é 6. Vezes, quem é a altura? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 6 vezes 5, eu vou ter a área do retângulo azul. Do mesmo jeito, você vai fazer aqui. A área é igual a base vezes a altura. Então, você vai fazer do mesmo jeito, ó. Quem é a base? 7. 7 vezes quanto? Quem é a altura? Descubra aí e faça e resolva a questão, ok? O que é possível concluir observando o perímetro e a área dos retângulos desenhados por Marcelo? Qual é a dica que eu dou aqui a vocês? A área e o perímetro do retângulo azul são iguais? Será que a minha área vai dar igual ao perímetro? A área e o perímetro do retângulo amarelo vai ser igual? Será que vai dar a mesma medida? E elas duas aqui, a área desse é igual a essa? O perímetro desse vai ser igual a esse? E aí você vai tirar as suas próprias conclusões. E na correção,
A gente vê se você acertou. Na questão 4, nós temos o seguinte. Silvia desenhou as figuras a seguir na malha quadriculada. Ela desenhou um retângulo vermelho e um retângulo verde. Vamos ver o que é que a questão está pedindo. Considerando o lado do quadradinho da malha como unidade de medida de comprimento, responda qual é o perímetro do retângulo vermelho e o perímetro do retângulo verde. Vamos lá, gente. Então, vai ser a mesma coisa. Perímetro é igual à soma dos lados. Vamos ver quanto é que deu a soma dos lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu tenho 8 aqui, eu vou ter 8 deste lado também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se eu tenho 6 aqui, eu vou ter 6 aqui também, certo? Porque é uma característica do retângulo. 2 lados paralelos com a mesma medida, 2 lados paralelos com a mesma medida. 8 mais 8, mais 6, mais esse 6 aqui. Então, você vai descobrir o perímetro do retângulo vermelho. Eu posso sair contando? Pode. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, aí todinho. Você pode sair contando também. Agora, vamos ver o perímetro do retângulo verde. Você vai fazer do mesmo jeito. Você vai contar quantos tem aqui, vai colocar. A quantidade desse é igual a essa. A quantidade dessa é igual a essa. E você vai fazer o perímetro, que é a soma dos lados. Usando o quadradinho da malha como unidade de medida de área, responda qual é a área do retângulo vermelho. Eu posso sair contando cada quadradinho? Pode. Ou então eu posso fazer assim, ó, 8 mais 8, mais 8, mais 8, mais 8, mais 8. Pode, mas não tem uma maneira mais fácil de fazer? Tem. A área é igual a base vezes a altura. Então, quem é a base? É 8 vezes quem é a altura? 6. Então, você vai ter como área 8 vezes 6. Qual é a área do retângulo verde? Do mesmo jeito, A maiúsculo de área é igual a base vezes a altura. Então, você vai descobrir aqui quem é a base do retângulo verde, quem é a altura do retângulo verde e vai resolver este probleminha. Letra C. O que é possível concluir observando o perímetro e a área dos retângulos desenhados por Silvia? Então, você vai perceber se a área, né, que é a superfície do retângulo vermelho, é igual à superfície, a área do retângulo verde, se os perímetros são iguais, se esse aqui tem área e perímetros iguais, se esse aqui tem área e perímetros iguais, certo? Você vai investigar, você vai perceber aí tudo que é necessário para desenvolver esse conhecimento. Quinta questão. Nas malhas quadriculadas a seguir, faça o que é solicitado em cada item. Gente, esses desenhos aqui são sugestões de como você poderia fazer. E eu vou dar uma explicação aqui bem rápida. Desenhe duas figuras distintas, ou seja, diferentes, com o mesmo perímetro e áreas diferentes. Então, ele vai ter que ter o mesmo contorno, a mesma quantidade. Então, vamos ver aqui, ó. Por exemplo, o perímetro não é a soma dos lados, então vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ó, o perímetro desse deu 18 lados do quadradinho. Vamos ver se esse daqui, o perímetro, também vai ser 18. Lembrando que aqui é uma sugestão, você vai fazer o seu desenho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, ó, seguiu a regra. Perímetros iguais. Vamos ver agora a área. Como é que eu descubro a área? Eu posso contar cada quadradinho ou eu posso fazer a área igual a base vezes a altura. Na base eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Na altura eu tenho 1, 2, 3, 4. 5 vezes 4,
20 quadradinhos. Então, a área desse, ó, tem que ser áreas diferentes. Vamos ver se está diferente? Esse daqui, como não tem como a gente fazer, né, essa multiplicação, essa disposição, a gente vai fazer a área, vamos contar cada quadradinho. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, ó, por esse modelo, vai estar certo, porque os perímetros são iguais e as áreas são distintas, diferentes. E as figuras também saíram diferentes. Da mesma forma, você vai fazer na letra B. Desenhar duas figuras diferentes, distintas, com perímetros diferentes e agora com a mesma área. Aqui é uma sugestão. Sexta questão. Marque com X as figuras a seguir que têm a mesma área da figura abaixo. Gente, lembrando que área é superfície. E perímetro é o contorno da figura. Então, ele quer saber a mesma área. Quem é que tem a mesma área desse daqui? Então, você vai contar. Qual é a área desse? Base vezes altura. A área vai ser igual. Quem é a base? 1, 2, 3, 4. Quem é a altura? 1, 2, 3. A área vai ser igual a quantos quadradinhos? E aí, você vai ter que fazer isso em todos, ó. Você vai descobrir a área desse, vai sair descobrindo. Quero saber a área desse e do amarelo. E aí, vou descobrir quem é que tem a área igual a 10. Dessa figura, desse retângulo vermelho. Qual é? E vai marcar um X aqui, tá? Se vai ser o verde, o azul, o bege ou o amarelo. Qual é a cor da figura que tem o mesmo perímetro da figura vermelha? Aí você vai olhar a cor e vai colocar aqui. Qual é a que ficou igual? Ok? Tá fácil, gente. Esse assunto é fácil, é só prestar atenção. Vamos agora, centímetro quadrado. A gente parou de usar como unidade de medida o quadradinho e vamos agora falar de medida métrica, né? Então, 1 centímetro quadrado. De onde saiu essa história de 1 centímetro quadrado? Esse doisinho aqui que a gente coloca. Porque, gente, ó, o lado do meu quadradinho é 1 centímetro. E a gente viu que a área nós calculamos como? Calculamos quadrado, a gente calcula lado vezes lado. Então, a área vai ser igual, quem é o lado? 1. Vezes quem? Quem é o outro lado? Quem é o outro lado? 1. Então, a área vai ser igual. 1 vezes 1 é 1. 1 centímetro. Centímetro vezes centímetro vai ficar centímetro ao quadrado. Ok? Porque ele tem duas dimensões. Depois a gente vai ver em volume o centímetro cúbico, o metro cúbico, porque tem 3 dimensões. É uma figura tridimensional. Mas aqui é uma figura bidimensional. Então, temos 2 dimensões ao quadrado. Vamos para a atividade? Cada quadradinho da malha quadriculada abaixo tem 1 centímetro quadrado. Então, ó, esse daqui tem 1 centímetro quadrado. Esse daqui tem 1 centímetro quadrado. Esse. Ok? Então, bora lá. Observe e responda as questões. Qual é a área? Então, ele quer o quê? A superfície da figura amarela. Então, você vai contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Agora, tem que colocar a unidade de medida. 6 centímetros ao quadrado. Porque você está falando da superfície, da área. E assim você vai fazer com as demais. Vamos para a questão 2, na página 121. Veja a sequência de figuras que foram desenhadas em um quadriculado. Então, vamos lá para a figura 1, figura 2, figura 3. E aqui, ó, faço o desenho da próxima figura, que é a figura 4. Aqui já é a resposta, né? Então, letra B. Supondo que cada quadradinho tenha uma área de 3 centímetros quadrados, determine a área da região colorida na figura 1, 2, 3 e na 4. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que esse quadradinho aqui, ó, cada quadradinho desse, tem 3 centímetros quadrados.
certo? Então, se liga aí que questão bonita é essa, ó. Então, você vai calcular aqui a área dessa figura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Então, a área vai ser igual a 14 quadradinhos? Não, vai ser 14 vezes 3. Por que esse 3, Pro? Porque cada quadradinho desse tem 3 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados, 3 centímetros quadrados, 14 vezes, certo? Então, a área vai ser 14 vezes 3. E aí, você vai fazer a conta 14 vezes 3 e vai descobrir 3 vezes 4, depois 3 vezes 1 e assim vai. Do mesmo jeito, você vai fazer em todas as outras. Na figura 1, na 2, na 3 e aqui na 4 também, certo? Vamos para a próxima. Questão 3. A professora de matemática pediu aos alunos que cobrissem um pedaço de cartolina com quadradinhos de papel azul. Veja como ficou. Então, aqui nós também estamos trabalhando com a unidade de medida centímetro quadrado. Então, cada quadradinho desse vai ter 1 centímetro quadrado. O que é que a questão quer saber? Qual é, em centímetro quadrado, a área desse pedaço de cartolina? Então, vamos lá? Aqui, ó, no comprimento, quantos quadradinhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No comprimento, eu tenho 11 quadradinhos. 11 centímetros ao quadrado. Na largura ou na altura, quanto é que eu tenho? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. 5 centímetros ao quadrado. E aí, qual é a área? Como é que eu resolvo? A área é igual a base vezes altura ou comprimento vezes largura, né, gente? Ó, comprimento vezes largura. E aí, como é que vai ser feito? Vai ser feito 11 vezes 5. Então, 11 vezes 5. Faça a continha e descubra a resposta. Letra B. Esse número corresponde ao resultado de uma multiplicação, pois a figura tem uma disposição retangular. Escreva essa multiplicação, essa daqui. A gente poderia também ter feito a contagem de cada quadradinho. Gente, tem professor que ensina a fazer isso, mas vocês já estão no 5º ano. Vocês já estão bem crescidinhos. Então, já estou ensinando aqui através da disposição da multiplicação desde o início. Mas também estou dando a opção de vocês contarem cada quadradinho. Vamos agora para o metro quadrado. O que é que acontece no metro quadrado? A mesma coisa, ó. Eu vou ter 1 metro de cada lado. Então, a área do quadrado não é lado vezes lado. A área vai ser igual a 1 vezes 1. Só que agora, 1 vezes 1 vai dar 1 metro quadrado. Porque aqui, ó, a medida está em metro, não está mais em centímetro. Mas é basicamente a mesma coisa. 1 metro quadrado. Basicamente assim, né? Você entender que aqui tem 1 metro quadrado e que lá nas outras questões tinha 1 centímetro quadrado. Centímetro pequenininho. O chão da sala de Júlio pode ser totalmente coberto por 25 placas quadradas. Olha aí a diferença, gente. Quando eu estou falando de quadradinhos, eu posso usar o centímetro, que é uma coisa menor, é uma superfície menor. Mas quando eu vou para superfícies maiores, como o piso, né, uma quadra, a pintura de uma parede, aí eu vou precisar do metro, por ser uma unidade de medida maior. Então, com 1 metro de cada lado. Então, qual é a área do chão dessa sala? Você vai fazer a continha. Se são 25 placas e cada placa tem 1 metro de lado, e aí, gente, como é que vai ser? Vai ser 25 placas com 1 metro de cada lado. Então, aqui eu estou dizendo, ó, eu estou praticamente dando a resposta. Questão 2. A figura ao lado representa o salão de um grande restaurante, que foi coberto por lajotas quadradas de 1 metro de lado.
Então, a área de cada lajota é igual a 1 metro quadrado. Letra A. Como as lajotas estão em disposição retangular, podemos calcular a área do chão usando uma multiplicação. Escreva essa multiplicação. Vamos pensar aqui, ó. Vamos contar aqui no desenho, gente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui eu tenho 10. 10 lajotas. Vamos aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu tenho 8 lajotas. Como é essa multiplicação? A área vai ser igual a 10 vezes 8. E aí você descobre a resposta. Qual é a área desse chão em metro quadrado? Quanto é que vai dar 10 vezes 8? E aí você vai colocar metros quadrados. Você vai colocar metros quadrados e aqui é a resposta que você descobriu. 10 vezes 8. Facinho, facinho, gente. Só mudamos a unidade de medida porque a área, a superfície, ela é maior. Terceira questão. Gustavo está pintando um muro que tem 12 metros de comprimento e 3 metros de altura. Com uma lata de tinta, ele consegue pintar 9 metros quadrados do muro. Então, Gustavo vai precisar de quantas latas de tinta para pintar esse muro? Vamos pensar aqui junto comigo, gente. Ele está aqui no muro, certo? O muro tem 12 metros de comprimento, 12 aqui, e 3 aqui de altura. Deixa eu desenhar bonitinho. 12 metros aqui, né, de comprimento, e 3 de altura. E ele consegue pintar 9 metros quadrados do muro com uma lata. Então, vamos ver aqui. Qual é a área? A área vai ser igual a 12 vezes 3. Quanto é que será aí essa área, certo? Quando você descobrir essa área, 12 vezes 3, você vai fazer a divisão por 9. Quando você fizer a divisão por 9, aí você vai descobrir quantas latas serão necessárias. Quarta questão. A tabela abaixo apresenta as medidas de algumas quadras esportivas de um centro olímpico. Tá aqui as medidas. Quadras, futebol de salão, 36 metros de largura, de comprimento, de largura 20 metros. E aí você vai vendo, voleibol, basquete, tênis, e vamos ver aqui o que é que pede a questão. Como todas essas quadras têm a mesma forma retangular, não é isso, gente? A quadra não tem a forma retangular. A área de cada uma delas pode ser obtida por meio de uma multiplicação. Assim, calcule a área da quadra de futebol de salão. Aí você vai pegar aqui. Como é que eu vou descobrir? Eu vou pegar a área é igual a 36 vezes 20, ó. Comprimento vezes largura. E aí você vai descobrir a área. Vai fazer a continha, certo? No caderno e vai descobrir. Voleibol, do mesmo jeito. 18 vezes 9. Faz a continha e descobre aqui. Só que eu queria que você colocasse assim, ó. A área é igual a 18 vezes 9. Faz a continha no canto e coloca aqui. Dessas quadras, qual tem a maior área e qual é a menor área? Então, você vai olhar depois que você calcular e vai descobrir a resposta. Muito bem. Próxima questão. Quinto, um painel de cortiça foi formado por peças retangulares, conforme mostra a figura abaixo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 2 aqui, né? Então, nós temos 8 mais 8, 16. 8 vezes 2, 16. Mas vamos ver o que a questão está pedindo. Se o painel tem 192 metros quadrados de área, qual é a área de cada peça? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma divisão, gente. Você vai pegar, ó, você já tem a área total, só que você quer agora a área de cada pecinha dessa. Então, você vai fazer 192 dividido por quantas peças? Por 16. E aí, vai fazer a continha. 19, dá para dividir por 16? Dá, vai dar quanto? Vai dar 1, porque 1 vezes 16 é 16. E assim vai.
Então, para finalizar, qual é a diferença entre área e perímetro? Área é a medida de uma superfície e perímetro é a soma dos lados, é o contorno. A área eu utilizo quando eu vou fazer um gramado, quando eu vou preencher o espaço da superfície. Quando eu comprei um terreno, tá certo? Eu quero murar este terreno. E aí? Eu vou calcular a área ou eu vou calcular o perímetro? Depende. Se você for fazer um muro no contorno, como todo mundo faz, a gente calcula o perímetro. Mas se você decidir fazer o muro no terreno todo, um bocado de pedaço de tijolo, aí você calcula a área. Brincadeirinha, gente. A área, é quando você for construir. E o perímetro é enquanto você está fazendo só o muro. E até a próxima!